forma a que pense, se eu fosse telespectador, será que a minha história ia ajudar outras pessoas e inspirar outras pessoas? É assim que deve fazer. Foi exatamente o que fez o André. André Fernandes cresceu numa família complicada e que sempre que precisava de amor, ele acabava por fugir para a casa da sua tia Guida e que foi mais do que sua mãe. Infelizmente, a tia perdeu uma luta contra o cancro e, em homenagem ao amor que tinha por ela, escreveu um livro. Hoje vamos aqui falar sobre amor e é sempre uma conversa bem-vinda na nossa tarde. Um aplauso para o André. Olá, André. Olá, Tânia. Boa tarde. Bem-vindo à nossa tarde, bem-vindo ao programa, bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Aquilo que tu vens aqui partilhar é uma história que é a tua, mas que ao mesmo tempo são muitas as pessoas com certeza que se revêem na tua história. Se não tiveram uma tia Guida, tiveram um avô irmogéneo, como eu tive, ou se não tiveram um avô, tiveram um irmão. A verdade é que no teu caso em particular, tu te parte de uma família diferente. Como é Sim. que foi a tua infância? Diferente ou muito igual, como tu dizes, e bem, Exato. há muitas vivências semelhantes nas dores que nós partilhamos uns com os outros. Certo. Eu tive uma infância marcada pelo alcoolismo do meu pai. O meu pai hoje está reabilitado, não bebe há mais de 3 anos e é uma inspiração para mim, mas de facto as memórias que eu tenho, não querendo ser injusto com as boas, as que prevalecem são aquelas que nos assustam. E portanto, nessa instabilidade que o alcoolismo criava na dinâmica dos meus pais e em tudo aquilo que a minha mãe se submetia, eu encontrava nos meus tios o refúgio. Dizias e bem que quando nós não temos um tio ou uma tia, acabamos por procurar essa referência. Faz-nos falta essa referência de amor. E os meus tios foram a sorte que eu tive de ter o amor perto. E portanto eu acabava por encontrar neles a rede onde podia cair sempre que a minha própria casa me empurrava um bocadinho para o salto. Para fora, sim. Mas só para nós tentarmos perceber, há muitos casos, e também são muitos os casos que recebemos aqui, são muitos os casos em Portugal. Em Portugal bebe-se muito, efetivamente. Há muitas pessoas que têm o vício do álcool, que é uma doença muito grave, como sabemos. Se não procuram ajuda, pode terminar muito mal. Mas no teu caso em particular, e desculpa estar a ir buscar aqui uma altura menos bonita, talvez, da tua vida, mas foi exatamente por isso que depois vieste a conhecer melhor ainda a tua tia Guida. De que é que tu te recordas? O que é que efetivamente na tua casa corria tão mal ao ponto de tu querias colo, e todas as crianças querem colo, fugias para a casa da tua tia? O que acontecia é que eu via na relação dos meus pais a instabilidade que se transportava primeiro para mim, porque sou o mais velho, depois para os meus 2 irmãos que foram nascendo e que acabavam por precisar também desse colo, que encontravam às vezes em mim, muitas vezes também nos meus tios. O meu pai ausentava-se muito para ficar a consumir o vício dele. Isto hoje é um tema de que falamos abertamente, Claro. portanto não tens de pedir desculpa, e é uma coisa que nós, enquanto família, usamos para inspirar outras pessoas, famílias ótimo. a transformarem-se. Nunca é tarde. E o meu pai, de facto, acabava por estar mais ausente. A minha mãe acabava por nos passar a sensação dessa ausência, acentuá-la mais. Era uma ausência que ela, e eu compreendo isto hoje como mulher, sentia, mas obrigatoriamente os filhos não têm de sentir a mesma coisa, mas nestas dinâmicas acabam por sentir. E nós éramos arrastados para esta ausência do meu pai. Quando a presença se materializava, nem sempre era boa, porque vinha sob a influência que foi escalando ao longo do tempo, porque o vício vai dominando a pessoa ao longo do tempo, Claro. até que a pessoa ganhe consciência. E isso era visto em pequenos comportamentos do meu pai que se foram acentuando ao longo dessa cronologia. Por exemplo? Os tiques nervosos, as discussões que começaram a acentuar-se, a violência que foi crescendo de uma violência chamada psicológica, que é tão ou mais grave do que a física, porque a vai cimentando, para uma violência que se foi tornando mais física. Felizmente, quando houve o episódio mais grave, que eu como filho me apercebi, eles acabaram por se separar. Eu hoje costumo explicar que os meus pais precisaram de se perder um do outro para se encontrar a si Eles mesmos. mesmos. E portanto eu acho que hoje sim eles conseguem ser, na distância um do outro, uma referência de amor com o que aprenderam um com o outro. E Tânia, muitas vezes casais como os meus pais acham que em nome dos filhos não se devem separar, em nome da situação aos olhos dos outros não se devem separar. É exatamente por tudo isso que se devem separar, porque quando o argumento não é amor, então não vale a pena ficarem juntos. E a melhor coisa que tu podes dar a um filho é seres feliz. Claro. E era disto que os meus pais se esqueciam. Os meus pais não eram felizes aos nossos olhos, nem como pais, portanto como casal, nem como indivíduos. Por isso é que eu hoje te digo que tenho um orgulho gigante, porque eles acabaram por fazer o seu caminho e focar-se na sua felicidade. Mas durante esse tempo não conseguiam fazê-lo. Os meus tios eram essa felicidade. Mas viviam perto? Por acaso até vivem do outro lado da ponte, mas é um perto de pegar no telefone e saber que posso contar com eles. É um perto de, nessas discussões, eu saber que podia dizer: tio, o pai e a mãe estão a discutir, e o meu tio vinha do outro lado E o da teu ponte. tio era irmão de quem? Do meu pai. A tia Guida é a mulher do meu tio, Sim. que vinha com ele, que me apoiava com ele, e portanto
eu tive a sorte e a bênção de ter sempre essas referências. Encontro muitas vezes vidas que não a têm. Por isso também sinto esta vontade de partilhar, porque se eu puder ser, na minha partilha, um bocadinho do tio Jorge e da tia Guida, então eu sou a ser um bocadinho dessa esperança que eles me deram e que me agarrou tanto à vida. Sim. Portanto, é nesta dinâmica que eu acabo por ter uma ligação tão especial com os meus tios. E porque eles tinham um feitio muito especial também, com o qual eu me identificava. E eles tinham filhos? Não, os meus tios não podem ter filhos. Não, eu falo ainda no presente às vezes dos dois, porque a minha tia é um amor muito presente e será até ao fim dos meus dias. Eu acho que a vida tem sentidos escondidos neste tipo de coisas que nós podemos interpretar. Eles não tiveram filhos, mas ficaram também mais disponíveis para cuidar destes sobrinhos filhos, e os meus pais são-lhes muito, muito gratos também por isso. E foram, se calhar, esta compensação, permite uma expressão divina, do equilíbrio do universo. Eles foram o amor que nos podia ter faltado, e também para os meus pais foram esse amor. Sim. Eram muito amigos dos irmãos. Sim, eles acima de tudo, disseste bem, são muito amigos. Eram muito amigos um do outro e eram muito amigos dos meus pais. E tentavam sempre que nós não julgássemos os nossos pais. Particularmente o meu tio puxava muito pelo lado humano de toda a questão. Eu acho que cresci muito com os meus tios e com os meus pais, portanto, os pais biológicos e os pais de amor, exatamente porque humanizei as questões que vivi. E isso eu devo muito ao tio Jorge e à tia Guida, porque não demonizavam os meus pais. Acho que depois também os ensinei a fazer outra coisa, principalmente ao meu tio, porque a minha tia já não acompanhou todo este crescimento, se calhar até a sua ausência me ajudou a crescer. Que foi fazer perceber ao meu tio que, às vezes, em nome do amor, principalmente em nome do amor, não podemos permitir tudo. O tio Jorge e a tia Guida estão aqui. Isto já foi na fase do câncer da minha tia e foi numa festa surpresa que nós fizemos com um bolo de uma outra tia, que ali tem o coração feito, para a tia Guida. Sim, e a tua tia ficou doente em que altura? A tia Guida fica doente, tinha eu 21 anos, ela começou no verão a evidenciar sinais de muita fragilidade, começou a emagrecer muito. A minha tia era uma mulher muito ativa, tinha o mesmo brilho nos olhos que tu tens. E era muito refilona. Esta parte imagino que essa não parte sejas também. tanto. És? Sim, mas aqui não posso. Então enganas bem. Aqui não posso. Ela era muito refilona, ela era a voz daquela casa. Eu ainda ouço a voz da minha tia naquela casa. Ela enchia a casa quando chegava. E repara, de tal maneira que continua a encher, não estando. E, portanto, a minha tia era esta vida toda naquela pessoa e começa a não ser. E eu costumo dizer que o cancro nos começa a tirar a pessoa por tudo aquilo que nós conhecemos nela, antes de nós sabermos sequer que estamos a lidar com o cancro. Esses foram os primeiros sinais. Ela começa a deixar de ser a tia Guida. Essa falta de vitalidade... E toda a gente começou a reparar. Sim. E o meu tio começou-me a alertar porque o meu tio perdeu a mãe para um cancro no estômago. A repetição da vida a acontecer-lhe. Eu não quis acreditar nunca. Achei que era uma anorexia nervosa, a minha tia tinha muitas manias das dietas e que achava sempre que não estava bem. E para mim ela era perfeita aos meus olhos. Lança-se numa série de exames e percebe que tem um cancro no estômago em estágio 4, por isso em estágio dito terminal. E nessa altura o cirurgião que a analisa, porque se pondera a operação, diz ao meu tio em segredo que ela teria 3 meses de vida. E o meu tio não contou à minha tia. As pessoas às vezes questionam-nos porquê é que não lhe contaram. Porque ela nunca quis saber. Porque a minha tia podia ter perguntado aos médicos e nunca o fez. Portanto, a minha tia quase que nos pedia esta mentira cúmplice, que até foi boa, porque ela acabou por prolongar esse tempo de vida. Até porque não foram 3 meses de vida. Foi 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio. Claro que nos primeiros 3 meses o meu tio partilha comigo esse peso da meta e ao início é horrível, porque é quase matarem-te a pessoa com ela viva. Eu sentia muitas vezes que a minha tia já não estava cá estando. Ao mesmo tempo, isto permite-te a bênção que é olhares para uma pessoa com a gratidão da presença, como se calhar de outra maneira não o fazes. O cancro traz associado à palavra morte, mesmo que haja muitos desfechos positivos, e nós ainda temos... muitos cada vez mais. Cada vez mais. Sim, mas ninguém quer ouvir essa palavra. Ninguém, porque associamos a essa palavra ao desfecho. Muito sofrimento. O que eu acho é que nós devíamos perceber, de uma vez por todas, Tânia, que nós viemos todos cá, percebe a expressão, para morrer. Isso não significa desperdiçar a vida, significa aproveitá-la e saboreá-la e aprender com ela até ao limite. Mas tu aprendeste isso como? Com o cancro da minha tia. Foi aí que eu comecei a perceber, se calhar um bocadinho à bruta, mas aquilo que nós todos estamos cá a fazer. Estamos de passagem para aprender e para ensinar. E é irónico, porque se calhar tinha de ser com a tia Guida e com o tio Jorge este processo, de outra maneira não me teria marcado tanto. Mas a verdade é que, André, e tu tens escrito muito, e aliás vê-se o vocabulário vastíssimo que tens e também a forma como interligas as palavras de uma forma muito natural, e portanto as palavras são a tua vida e isso é muito fácil de perceber.
Esse amor era tão grande que resultou neste livro, não é? Chama-se Tia Guida, o André Fernandes é o autor, é meu convidado hoje, está aqui a falar-nos sobre esta história de amor tão grande, mas o que é que relata este livro? Quando é que ele começa a ser escrito? Ele começa a ser escrito durante o processo da doença, porque a minha tia, embora não soubesse das metas, percebia que a operação que lhe prometiam nunca mais acontecia. E quem já acompanhou um doente de cancro sabe que estas pessoas nos fazem muitas vezes perguntas para as quais nós gostaríamos de ter resposta e às vezes não temos. E eu inventava muitas e essa foi uma das respostas que eu inventei, porque a minha tia me começou a questionar: para que é que vale a pena eu conquistar mais um dia se eu vou morrer disto, porque eu não vejo a cura acontecer, a operação que me prometem não acontece. E eu disse-lhe uma vez: olha, vai valer a pena, porque cada dia que tu conquistares a amar a vida vai ser mais um dia que eu vou usar para inspirar outras vidas. Nunca é em vão, seja qual for o desfecho, eu vou escrever sobre ti. E a minha tia fez-me um pedido muito curioso, que foi: não escrevas sobre o fim. Eu percebo o pedido porque ela, como pessoa que passou pela doença, não gostava de ouvir os finais menos bons dos outros. Adivinhando o menos bom dela, ela não quis ser isso para ninguém. Porquê é que eu não o escondo, Tânia? Porque isso seria alimentá-lo. Mas eu cumpri a promessa de não escrever o fim. Até porque o que interessa é perceber que o amor é eterno. O amor não tem fim. E eu acho que esse é o verdadeiro significado da vida. Tu repara, a minha tia partiu a amar-me e eu fiquei a amá-la. O amor atravessa estas dimensões. Então o amor é aquilo que nós viemos todos cá aprender. Eu aprendi isso muito cedo através da tia Guida, com a partida dela, e do meu tio Jorge por ter ficado ao meu lado a acompanhar-me nestas partilhas escritas e faladas que nós hoje fazemos também pelas escolas do país. Tentamos chegar aos outros. Costumo dizer que é um bocadinho egoísta, porque nos faz bem, mas com esta tentativa de, se por uma vida pudermos deixar um alívio a alguém, então já valeu a pena. E da tia Guida brotam todas as outras partilhas. Este caminho de amor faz-me perceber que em amor toda a gente se partilha contigo. Muitas vezes dizem que nas escolas os miúdos não querem ouvir estes temas, ou às vezes são os adultos que têm medo dos temas. Verdade. E quando tu vais lá e falas em amor e sem preconceitos, as pessoas começam a partilhar contigo experiências que vão muito para lá do cancro. E curiosamente começam-te a falar do pai ou da mãe com um vício, com uma dependência, do abandono familiar, dos problemas de realização profissional, porque no amor todas as conversas são possíveis. E foi por isso que eu senti vontade de criar os outros projetos, onde eu já dei mais partes da minha vida aos outros que os queiram ler e conhecer. E quando é que o teu pai começa a refazer a sua vida? No meio deste processo da tia Guida? A minha tia acaba por partir, eu começo a ir às escolas com o livro que consigo terminar depois dela partir. Acho que a minha tia sem querer me ajudou no luto, porque este livro me ajudou a fazer esse luto, a encontrar o amor na dor. E pelo meio eu lanço o segundo livro, onde eu já toco ao de leve nos temas do alcoolismo. Pedi sempre permissão aos meus pais. É esse. São partilhas da minha vida, o que eu aprendi até aos 25 anos. Sim. Eu desafio cada leitor a fazer o mesmo com a sua própria vida, olhar para a sua vida como uma escola de lições partilháveis. Não são regras, são aprendizagens e por isso devem ser partilhadas uns com os outros. E aí o meu pai ainda estava dependente. Quando eu parto para o meu terceiro projeto, eu pensei: eu vou escrever finalmente sobre a minha infância, porque mais importante do que ser filho dos meus pais é o que eu aprendi com eles. E sem julgamento eu sentia-me capaz de partilhar a história deles. É curioso, porque quando eu começo a resolver os meus pais em mim, os meus pais resolvem-se aqui fora. A sério? É verdade. E sabes que eu acredito que nós escolhemos os nossos pais antes de vir cá. Às vezes os filhos que mais sofrem com os pais são aqueles que os escolheram mesmo bem, porque se não fossem estes pais nós não podíamos ter expandido a nossa empatia. Eu devo aos meus pais a empatia de ouvir os outros, a empatia de acreditar nas histórias dos outros. Portanto, quando eu começo a fazer esta quase terapia interna, os meus pais vão procurar ajuda no seu caminho. Meu pai começou a ter problemas físicos como consequência do alcoolismo. Saúde, claro. Mas teve o mérito de os ouvir e de ir procurar essa ajuda. Internou-se. E quando alguém diz: eu estive só um mês internado, por isso é que não resultou. Meu pai esteve só um mês internado, mas aproveitou muito bem aquele mês e absorveu muito bem todas estas conversas que estamos aqui a ter. Ele também esteve na sua própria terapia. Acho que olhou para a sua infância e começou a curar os seus lugares de dor. Ele é filho de um pai alcoólico que foi muito mais violento que ele. E se calhar ele começou a perceber que tinha de dar o colo à sua criança interior, que é natural que não tenha sabido dar a um filho, porque ele ainda não sabia dar a si mesmo. E eu hoje falo. Exato. A minha mãe teve de fazer o mesmo com a sua própria criança interior. Ela vinha de uma casa onde havia violência doméstica, onde a minha avó se sentiu tão insuficiente que sem querer já transportava para as filhas esta dinâmica. Depois quase que cobrava às filhas a responsabilidade dela ser feliz. E a minha mãe já estava a fazer o mesmo connosco. Portanto, eu tenho um orgulho gigante, não só como filho, mas como ser humano, de olhar para estes dois seres humanos que eu tenho a benção de ser meus pais. Sim. Por coincidência, ou que lhe queira chamar em sincronia, eles redimem-se quando eu também estou pronto para entregar esta história ao mundo. Então fizemos-lo juntos. E o que é que eles dizem deste livro?
Disseram que é doloroso rever, Claro. é doloroso reviver. Estão sempre de acordo que, sendo a verdade, é a minha versão, portanto respeitam isso, é a versão do que eu vivi. Eles, como pais, terão a sua versão do seu sentir, mas factualmente estão aí as nossas verdades de episódios que vivemos. E o que eles dizem é que, não tendo orgulho do que vivemos, têm a esperança de acreditar que isso possa melhorar, nem que seja um pai, uma mãe ou um filho na mesma situação. Claro. E temos recebido esse feedback, e isso é o maior orgulho que eu posso receber e ao mesmo tempo transmitir Sim. aos meus pais. Voltando aqui à tia Guida, que é a ponta, a boia de salvação aqui de 3 crianças, não é? Tu e os teus irmãos, numa determinada altura. Ela, entretanto, parte, mas o que é que ela deixou em cada um de vocês? Em ti, já percebi, André, e nos teus irmãos? Nos meus irmãos, eu acho que ela deixou algo muito parecido. A minha tia despediu-se de mim, e nas palavras que me deixou, eu acho que deixou o mesmo para os meus irmãos, que foi: eu só quero que tu sejas feliz. E de facto, qualquer pai, mãe saudável, é isso que deseja para um filho. Eu só quero que tu sejas feliz. Que é arrasador de ouvir. Como é que eu vou ser feliz sem ti? E depois andas ali a bater com a cabeça. E tanto eu como os meus irmãos andámos um bocadinho a bater com a nossa, até encontrar essa voz interior do que nos faz felizes. Eles são mais novos, portanto estão no caminho deles ao seu próprio ritmo, mas eu acho que temos os 3 o eco da tia Guida na ausência física e do meu tio, que a recorda e que se recorda a si mesmo no que representa para nós, da felicidade que querem para nós. Eles querem ser para nós esta palavra de ser quem vieste cá ser e ser feliz a ser quem és. E pode parecer muito simples, mas há muita gente que chega ao fim da vida e não foi feliz porque nunca teve a ousadia de ser quem quis. Exato. E a minha tia lembra-me isto, Tânia: se eu viver o mesmo que a minha tia já viveu, eu já passei metade da minha vida. Então eu tenho de a honrar e de dar exatamente o cumprimento à promessa que eu lhe fiz. E eu sei que os meus irmãos farão o mesmo, que é ser feliz em nome dela. E se eu viver mais do que ela, ser feliz por ela. É isso que eu lhe devo. Há quanto tempo é que partiu a tua tia Guida? Há 7 anos. E tu vês-me falar dela como se eu tivesse estado com ela ontem. Sim. Porque é o que o amor O faz. tempo tem estas coisas também, não é? Sim. Às vezes parece que foi ontem. Há dias em que parece que foi ontem. Depois há dias em que parece que foi uma eternidade. E o teu tio? Olha, o meu tio é um caso curioso. Sabes que as pessoas têm muita tendência a perguntar às pessoas que ficam para lá do outro elemento do casal: então, e não vais refazer a tua vida? E o meu tio diz muitas vezes: o que é isso de refazer a vida? Pois é. O que é isso de refazer a vida? Isto é quase como se a minha tia tivesse feito uma viagem. Tu, quando fazes uma viagem, não deixas de amar o teu marido. Ele não deixa de te amar a espero ti. não voltar e estar lá outra pessoa, não é? Exatamente. Olha, fui refazendo a minha vida. Atenção, que eu não acho que haja aqui certezas absolutas, mas como há certeza absoluta para o meu tio de amar a minha tia, e se tu o ouvisses falar, ele falaria ainda com mais amor do que eu dela, o meu tio está preenchido. Portanto, ele próprio diz que seria injusto para qualquer pessoa vir quase equiparar-se ao lugar da tia Guida. É a tia Guida, é o amor da vida dele. Ele encontrou um bocadinho nestas palestras que eu faço, e eu convidei-o para ele vir sempre comigo. Eu quis devolver-lhe o alento que ele sempre me deu e ainda hoje me dá. Eu acho que a utilidade que teve para os sobrinhos, ele hoje encontra nos sobrinhos que encontra nas escolas. Então já tens miúdos que já seguem a página de Instagram dele e não seguem a minha, que é o tio Jorge, e que pedem conselhos ao tio Jorge como eu pedia quando tinha a idade deles. E eu tenho um orgulho tremendo de poder partilhar os meus tios com o mundo. O que te prova também que em amor, quando tu partilhas, não perdes nada, até ganhas. Portanto, o meu tio encontrou um bocadinho neste caminho o seu alento. E acho que é isto que ele se agarra. É a possibilidade de ser o tio Jorge agora numa versão expandida para o mundo. Sim, é muito bonito imaginar isso. Porque estava a olhar para aquela fotografia e, de facto, são 2 pessoas que fazem todo o sentido juntas. E, na realidade, continuam juntas. Sempre. O meu tio fala da minha tia no presente também. E se tu ouvires falar com um brilho no olhar e com um amor tão eterno, é uma coisa tão bonita. Os meus tios, acima de tudo, eram muito amigos. Os meus tios eram muito cúmplices. Tinham uma partilha de vida constante. Os meus tios não se deitavam sem resolver um problema que tivessem. Eu às vezes lembro-me, eu tenho a memória de os ouvir conversar no quarto. A minha tia era mais... era carneiro, portanto tinha aquela coisa... Ela é que tinha razão, ela é que sabia. Exatamente. Mas o meu tio é paz. E, portanto, eles eram uma boa equipa. E a memória que eu tenho é de: não te deites zangado com quem amas, tenta resolver ao máximo e partilha, porque no fim a parte física desaparece. O cancro fez isso. Os meus tios deixaram de ter, e eles falam, o meu tio fala disto abertamente, essa intimidade física com a doença. Mas havia amor. E o amor é tudo. Nós, quando estamos a partir, só queremos amor ao pé de nós. Eu recentemente perdi a minha avó sem poder ter despedido. Ainda por cima estava afastado dela, porque era uma relação que se tornou tóxica, e às vezes em amor tu tens de deixar ir. Mas o que mais me doeu na despedida da minha avó foi não ter podido estar lá. Foi muito repentina. E eu sei, pelo que ouço as pessoas dizer, que o que dói na morte é muito isso.
é não poder estar lá, é não poder teres uma última conversa. Foi doloroso eu perder a minha tia tão cedo, mas foi uma bênção eu poder ter-me despedido todos os dias daquele amor. E quando tu te despedes em amor, percebes que nunca tens de dizer adeus. Eu todos os dias reencontro a minha tia, eu estou aqui a falar contigo e a energia dela está aqui connosco. Eu sinto isso. Vê as coisas boas, as pessoas boas, a energia boa que a minha tia já me deu. Às vezes perguntam, mas achas que tiveste de perder a tua tia? Eu não digo isso como sentido de obrigação, é mais neste sentido. Já que perdi, como é que eu posso continuar a viver honrando o amor que ela me tinha? E ela não ia querer que eu me destruísse. Portanto, eu tento manter o meu brilho pela vida aceso em nome da tia Margarida, da tia Guida. O que é que os alunos que vais encontrando nas escolas te vão dizendo? Os alunos é muito giro. Eu lembro-me de ter sido aluno, parece que foi há pouco tempo, mas já começa a ser algum, a careca não deixa esconder isso. E eu chego lá e eu vejo a típica desconfiança, não é? Eu era o sonso, porque eu ficava sempre a gozar, mas ninguém percebia. Portanto, eu tento sempre ser acessível, não me esquecer do lugar que já tive e não ser uma seca, mesmo estando a falar de coisas tão sérias. Mas tento ser natural a fazê-lo. E isso aproxima-nos. E no fim há aquele silêncio quase cúmplice de ok, nós entendemos o que tu viveste, nós se calhar já vivemos coisas parecidas e agora como é que se quebra o gelo? E basta um começar a fazer perguntas e todos começam a fazer. E às vezes não são perguntas, Tânia, são só partilhas. A melhor solução que tu às vezes procuras é a da empatia. Sim. É a da partilha, é a de pôr no lugar do outro. E eu ouço coisas extraordinárias, eu já ouvi alunos contar aquelas histórias que tu muitas vezes só vês na televisão e pensas, mas isto existe mesmo? Existe, são o dia-a-dia de muita gente. Mas são histórias de libertação. E isso é o que eu tento fazer. Eu tento não levar o drama, eu tento levar a verdade. Porque é essa verdade que liberta. Sim. E portanto eu ouço essas partilhas. Filhos que perderam os pais em caso de violência, filhos que perderam alguém para o cancro, pessoas que lidaram com o abandono, com vícios, e que ali na partilha se libertam. E sabes o que é giro ver? É que de repente tem um colega ao lado que conta o mesmo. E eu pergunto assim, vocês sabiam da história um do outro? Não. E não sabiam. Mas este processo de identificação é fundamental para Exatamente. crescerem mais felizes e respeitando, não é, Sim. as diferenças uns dos E outros. sabes que na escola, eu acredito que a escola se vai tornar cada vez mais isto, um palco de emoções. Espero que sim. Precisamos disso. A matéria hoje em dia está à distância de um clique, como outro dia eu ouvi alguém dizer. Nós precisamos de educar a emoção e a partilha é uma bela forma de o fazer. Verdade. André, gostei muito de conhecer. Igualmente. Aliás, inspiraste-me de tal maneira que tenho aqui vontade de mandar um grande beijinho aos meus tios, porque também eles foram muito importantes no meu crescimento e, portanto, queria mandar um beijinho ao meu tio Tó, que é irmão do meu pai, e à minha tia Céu, que já estão divorciados há muitos anos. Também nunca tiveram filhos, mas sempre me acolheram a mim e ao meu irmão Kiko como se fôssemos filhos, em alturas que também foram muito confortáveis para o nosso colo. Portanto, um grande beijo para os dois e obrigada. Obrigado. Mais uma vez, onde é que vai estar nas próximas palestras? Sabendo nós que hoje em dia, e principalmente agora nesta fase, muita coisa pode acontecer e depois ser cancelada, não é? Devido à pandemia. Sabes que eu sempre tive o sonho da televisão e eu começo a sentir a televisão a chamar para mim nesta fase porque as palestras infelizmente estão em stand-by. Pois é. E eu gostava muito de poder ter essa plataforma. Não tendo, continuarei nas palestras, vou estar nas escolas, eu vou partilhar no meu Facebook os sítios para Sim. poderem ir lá visitar-me se as escolas deixarem, sendo que há essas limitações todas. Verdade. Seja como for, podem-me acompanhar nas redes sociais. O meu Instagram é AndréCF7, não é uma referência a ninguém conhecido deste país, podia Ok. ser Cristiano Ronaldo ou Cristina Ferreira, mas não é. CF são as minhas iniciais dos apelidos, 7 é o meu número preferido. Ok. Podem seguir-me lá, acompanhar o meu caminho e as mensagens que eu vou passando. Muito bem, é o que eu vou fazer já de seguida. Obrigado, André, muito Tânia. obrigada Obrigado. e um grande beijinho para ti. Outro para ti. Nesse Obrigado. coração bonito. Obrigada.